Ah, nós estamos bem, é verdade. Não todos estão nessa situação. Não que estamos ignorantes, mas não queremos ignorar há muitos lados que realmente estão a padecer muitos problemas. Falando com Zhang e lendo na semana uns artigos quanto a diferentes cidades em China, totalmente fechados, pessoas não podem sair das suas casas, sem alimentos, e já são semanas assim, e um governo que não se importa. Pessoas assaltadas, arranha-céus, por desesperados. Graças a Deus não estamos numa destas situações. Sabemos que em Cuba uma grande falta de coisas básicas, através da África, muitas situações que nem conhecemos bem, porque o médio não anuncia coisa assim. Há tantos milhões e milhões de refugiados em África e outros lados. Só estou a dizer, estamos muito bem. Com provas, mas estamos muito bem. E Deus importa-se com cada pessoa. E Deus quer que também nós sejamos que nos importam também. Entre os varões, pensamos hoje naquele aspecto de compaixão genuína para outras pessoas. Então, o Senhor certamente, no que estamos a celebrar hoje, a sua morte e ressurreição, é porque se importou conosco. Nos viu tão mal, tão desesperados, sem esperança, e estava disposto a suprir o que fazia falta. E tomou o nosso lugar. Mas, então, graças a Deus por suas bênçãos. E não esquecemos dos que precisam da ajuda de Deus nesses dias. A Rosalina recebeu a família hoje, então ia estar conosco, mas não está. Outros, não sei quem mais devo mencionar que não está hoje, mas graças a Deus que nós tivemos liberdade e capacidade de vir e honrar ao Senhor juntos hoje. Quem gostaria de lembrar ou pedir uma petição de oração ou compartilhar uma benção? Alguém gostaria? Ana Paula e Luís Miguel estão em Lisboa para passar a fim de semana com sua mãe. Quem mais está no outro lado? Não sei, da Sílvia e família hoje. Mas então, os que estão a viajar, queremos lembrar que Deus os abençoa nas suas visitas e que nos tragam bem. Quem mais tem uma petição ou uma benção para mencionar? Ok. Mas damos graças a Deus pelo dia que nos tem dado, as muitas bençãos, e lembramos das outras pessoas que não têm tanta benção. Posso pedir
Dennis, por favor, que nos guia en oração, por favor. Pai, obrigado por estarmos aqui para ouvir a Tua palavra, Senhor. Ajuda aqueles que precisam, Senhor, aqueles que não têm este privilégio de ouvir a Tua palavra, Senhor. Os menos afortunados que estão a isto, Senhor. Obrigado por tudo que nos deste, por este direito que nos providencias para podermos ouvir de Ti. Em nome de Jesus, a Ti oro. Amém. Amém. Vamos pedir que os que ensaiaram conosco, o coro, vamos cantar uma canção, chama-se Deus deu a canção. Então, pelas florestas e os campos, subiremos as colinas e a ouvir a canção. Até as colinas ressoam com música, não podem evitar. Deus deu a canção. Sim, Deus deu a canção. Sempre tem estado conosco. A canção entrou no nosso mundo por uma manjedoura em Belém. Foi uma canção simples e formosa para cada homem. Desde o princípio, tentarem mudá-la. Disseram, não a canção, simplesmente não existe. Outros tentaram mudar a melodia. Fizeram leis para calá-la. Exércitos marcharem contra ela e matarem alguns que a cantavam, gritarem contra a canção e tentarem dominá-la. Finalmente, pregarem a canção a uma cruz. Disserem entre si, já acabamos com aquela. Ai de nós essa música. Vamos virar, só essa canção, uma vez conhecida, a fonte da música, ouvir-se-á sempre. Deus deu uma canção, cantem conosco. A canção de Cristo, criamos dia, só essa canção, uma vez conhecida, a fonte da música, ouvir-se-á sempre. Deus deu a canção. Não posso evitar. Deus deu a canção. E finalmente, eles não podiam evitá-lo. Deus deu a canção. A Páscoa. Hoje há tantas maneiras que está a celebrar-se, não?
é tão secular como é com profundo significado espiritual para nós. Então, depende da pessoa, da família, depende da igreja, o que realmente estão a celebrar hoje em dia, enquanto à Páscoa. Na celebração da Páscoa, nós queremos ser impactados e transformados ao contemplá-la. Não é qualquer lembrança histórica, mas é o clímax, até este ponto, é o clímax de toda a história humana. E eu digo até este ponto porque o mesmo que ressuscitou aquele dia vai voltar em breve e reinará sobre toda a criação pela eternidade. Então vem muito mais. Mas o que ele realizou na sua morte e ressurreição, até este momento é o clímax da história humana. É sua morte, sua sepultura e ressurreição que fez possível que vivamos com ele pela eternidade sob sua benção. Então, muitos hinos que cantamos são para exaltar o soberano poder de Deus sobre tudo que o pecado causou. Os resultados do pecado trouxeram tanto a morte espiritual como a física, a raça humana influenciada por Satanás. No sacrifício do Filho de Deus, o salário do pecado foi pago. Cristo não sofreu para si, mas por nós. Esta passagem de Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Já culpado do pecado, cada homem está morto espiritualmente. Mais outra passagem de Efésios 2, 1 ao 5, onde lemos: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, graças a Deus por isso, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, o resultado do pecado, o impacto do pecado, éramos mortos. Os cuja fé não está em Cristo continuam nesta morte espiritual. Tanto a morte física que todos enfrentamos um dia. Sem vida espiritual, perdido, destituído da glória de Deus, o homem fica condenado e perdido perante Deus porque não o obedeceu. Pecado, da forma que seja, não obedecemos a Deus. A vontade própria do homem,
afasta-o da vontade de Deus e o resultado é que vive na desobediência. Mas Deus ama a cada homem e não quer que ninguém se perca. Então, o plano da redenção, que requeria o inocente Filho de Deus pagasse a dívida dos culpados. A Epístola aos Hebreus enfatiza que tal sacrifício foi único, uma vez para sempre. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue e de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Hebreus 9, 11 e 12. E logo, outra passagem de Hebreus, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus, nem também para a si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Também Hebreus 10:14. Outra passagem. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. O sacrifício do unigênito Filho de Deus foi perfeito e basta. Basta que Emmanuel, Deus conosco, tomou o nosso lugar e morreu por nós. Mais nenhum sacrifício pelo pecado do homem é necessário. Mas o plano da redenção não terminou com o sacrifício do Cordeiro de Deus. Tito 1:2 diz: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. O plano da redenção promete a vida eterna pelo poder daquele que venceu o poder da morte. Tantas vezes Jesus explicou aos discípulos que era necessário que ele morresse e que ressuscitasse dos mortos ao terceiro dia, mas não compreenderam. Todos os apóstolos ficaram surpresos que Jesus, o Messias, foi executado como um criminoso comum e morreu. Esconderam-se em pavor do que lhes pudesse acontecer. Mas as irmãs, que tanto amavam ao Senhor, queriam atender seu corpo morto e manifestar seu amor. Que gloriosa experiência para elas ao enfrentar-se com o anjo e logo com o Senhor ressurreto e voltar para anunciá-lo aos outros discípulos. O anjo lhes falou: por que buscais o vivente entre os mortos?
não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, que seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. Então, tal como foi tão difícil para os discípulos aceitar que o Messias foi morto, tampouco acreditaram o testemunho das irmãs que tinham visto ao Senhor. Não acreditaram. Em diferentes momentos sobre os próximos dias, os apóstolos vieram a acreditar o que as poucas irmãs já sabiam. Jesus era vivo outra vez. Jesus apareceu no seu meio uma e outra vez, comeu com eles e lhes lembrava de tudo que ele lhes tinha ensinado. E vamos ler o texto de Lucas capítulo 24, versículos 36 ao 53. Último capítulo de Lucas 24, começando com o versículo 36. E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes diz: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois o meu espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: são estas palavras que vos diz, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E levou-os fora até Betânia, e, levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. O fim do Evangelho de Lucas. Amém. Não acreditaram o que suas irmãs tinham testemunhado.
não compreenderam as Escrituras que Jesus lhes tinha ensinado. Como se estiveram cegos espiritualmente. Mas acreditaram que Jesus era o Messias. Simplesmente não antecipavam e não puseram atenção nos profetas e salmos e Moisés, onde insistiu que Cristo morresse pelos pecados do mundo. E menos compreenderam que ia ressuscitar dos mortos. Mas assim foi. As irmãs, ao ver o Senhor e ouvir poucas palavras dele e do anjo, sabiam que o Senhor estava vivo outra vez. Mas levou tempo para seus irmãos, os apóstolos, apreciar tudo que Jesus lhes tinha ensinado. Tudo que ele explicou quanto à necessidade que Cristo morresse e ressuscitasse dos mortos. E por fim, aquele pavor tornou-se em alegria. Viram ao Senhor. Também foram testemunhas da sua ressurreição, não só da sua morte. E agora, ao fim deste capítulo, ficam à espera daquela promessa de Deus, a vinda do Espírito Santo para morar neles, para apoderar suas vidas, para dar testemunho a todo o mundo. Então nós, os que acreditamos na morte e ressurreição do Filho de Deus, Jesus Cristo, também acreditamos na sua promessa da sua segunda vinda no arrebatamento dos crentes. E logo no seu reino milenar. A Bíblia é clara em muitas passagens nas quais Jesus ensinou a sua segunda vinda. Os profetas do Velho Testamento estão repletos com a promessa de seu reino milenar em Jerusalém. Depois de uma altura de 7 anos de grande tribulação sobre todo o mundo. Então, muitos sinais diplomáticos e da natureza indicam, nos nossos dias, indicam que em breve estas profecias estão a cumprir-se. O verdadeiro crente em Jesus Cristo vive na esperança de ser arrebatado para estar com Cristo no céu, enquanto o mundo descrente sofre a tribulação. Um dia não muito longe, a trombeta de Deus soará, os crentes em Jesus Cristo, mortos e vivos, serão arrebatados para estar com o Senhor para sempre no lugar que Ele lhes tem preparado. Se não tens a certeza no teu coração que vais estar com Cristo pela eternidade, podes falar conosco, podes falar diretamente com Ele em arrependimento e fé e ser salvo. Podes falar conosco se quiser, mas podes ser salvo e podes estar seguro do teu relacionamento com Ele. Isto é o que Ele quer. É por isso que Ele veio, que Ele morreu e que ressuscitou dos mortos. Por isso, a Páscoa, a verdadeira Páscoa. Então, vamos orar. Senhor, Tu és Senhor. Se pessoas se curvam perante Ti ou não, Tu és Senhor. Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Tu és o mesmo Criador de tudo. E nos amas.
Obrigado. E manifestaste teu amor em vir em carne com o propósito de redimir-nos da nossa própria vontade pecaminosa. Obrigado por estar disposto a sofrer tanto por nós. E obrigado que não ficaste morto como todos o resto dos líderes religiosos. Mas tu ressuscitaste, conquistaste a morte, venceste o salário do pecado e nos ofereces vida eterna a cada um que acredita em ti. Ó Senhor, opera em cada coração dos que não te conhecem, para que venham a uma fé genuína e verdadeira em ti. Sejam salvos, redimidos, que tenham a vida eterna. E os que já temos essa fé, os que já temos a vida eterna, ó Senhor, ajuda-nos a dar testemunho a este mundo como tu mandaste. Leva-nos a diferentes lados. Abre nossas bocas e corações com a tua verdade. E que nossas vidas sejam úteis nas tuas mãos, para que outros venham a conhecer-te. Pelas muitas bênçãos que nós desfrutamos, obrigado. Se temos comida, se temos teto, alguma roupa para dar-nos calor, somos muito abençoados. Tantos lados neste mundo hoje em dia, onde pessoas estão desesperadas, com tão pouco alimento ou nada, tanto sofrimento. Obrigado pelas tuas bênçãos e ajuda-nos a saber como reagir e fazer no meio do nosso mundo perdido, que sofre tanto. Que a tua vontade seja feita em cada um de nós. O pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos.